Juventude 2, Corinthians 0. Mais um jogo vergonhoso do Corinthians. Um resultado vergonhoso. Porque vamos do começo. Vamos falar a primeira coisa. Cássio e Carlos Miguel tem que revezar. E já venho falando isso vários jogos. Para mim o Cássio não tem que ser banco literalmente. Para mim tem que haver esse revezamento, certo? Para o Carlos Miguel pegar mais jogos como titular e começar a não sentir a pressão de ser titular absoluto do Corinthians ainda. Na minha opinião, tem que revezar Cássio e Carlos Miguel. Até porque o Cássio é mais decisivo em jogos grandes. Mas há algum tempo o Cássio vem falhando e hoje falhou de novo, novamente, no segundo gol. O primeiro gol, na minha opinião, não foi tanta falha dele assim. Talvez desse para pegar, mas, cara, na minha opinião, era uma bola que, se ele pegasse, era uma defesaça. E se ele não pegasse, normal também, sabe? Mas o segundo gol foi uma falha do Cássio. Tá, o Félix Torres foi se afastando do lance, mas é porque ele pensou que ele recebeu o passe, certo? E o Cássio não é muito bom com os pés, então ele falhou. Aí o cara do Juventude pegou a bola, tocou pro outro. Gol do Juventude, 2 a 0 Juventude. Mas uma coisa ficou na minha cabeça. Esse 2 a 0 poderia ter sido evitado com o lance do Yuri Alberto, né? Que em vez do nosso genial centroavante dar uma cavadinha, ele decidiu chutar normal e o goleiro pegou. Cara, cadê o Yuri Alberto que fez aquele golaço de cavadinha contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil de 2022? 4 a 1 aquele jogo. Cadê? Ou aquele Yuri Alberto fez um gol de cavadinha, entre aspas, contra o Fluminense em pleno Maracanã. Eu não sei, porque às vezes o Yuri Alberto tem um parafuso a menos. Às vezes funciona, às vezes não. Ou às vezes ele tem relampejo, não sei, mano. Um relâmpago que fala, ó, eu posso fazer cavadinhas, não é mesmo? Porque não é possível, cara. Ele sempre quer chutar rasteiro, mano. Ele tem que fazer cavadinha, mano, é o óbvio que tem que se fazer. O Corinthians jogou mal? Não, o Corinthians não jogou mal no primeiro tempo. Foi até normal no primeiro tempo. Coronado e Galo jogando muito no primeiro tempo. O que o Coronado joga, pra mim, o melhor da partida foi Igor Coronado. Absurdo. O Wesley fez uma partida muito abaixo hoje, certo? O Coronado só lançava passe perfeito pra ele. Ele às vezes conseguia estragar, às vezes ia bem, mas ele fez certo, sim, em tirar o Wesley pra pôr o Michael. Aí ele fez meio que um 4-4-2 ali. O Yuri Alberto péssimo, o Romero nem pegou na bola direito, ele só deu um chute pro gol lá, que foi aquela de chute cruzado de perna direita. A defesa do Corinthians, Félix Torres mais uma vez jogou bem, sim. Foi melhor que o Gustavo Henrique, porque não apareceu todo no jogo. O Ranieri, é a primeira vez que eu falo aqui que o Ranieri ficou discreto no jogo. Tipo, ele não foi mal, mas também não foi bem, ele foi normal. O Ranieri foi um jogador regular, hoje mediano. Porque a gente tá tão acostumado com o alto nível do Ranieri, que às vezes a gente esquece que ele faz jogos regulares e medianos. Na minha humilde opinião, o Corinthians só começou a despencar depois que tomou o primeiro gol. Aí tudo começou a dar errado. Mas na minha visão, poderia ter sido diferente caso o Yuri Alberto tivesse feito o gol. Mas os maiores culpados hoje vão cair como Cássio e o Yuri Alberto, por ter perdido o gol e por ter entregado a paçoca, certo? Todo mundo pode errar. Todo mundo tem direito de errar. Certo? Claro que não é tolerável, cabível. Mas, cara, erros acontecem, certo? Mas há algum tempo, Carlos Miguel realmente pede passagem para ser revezado com o Cássio em questão de ser titular no Corinthians, na minha humilde opinião. É isso, o Antônio Oliveira. Mais uma vez, ele tirou o Ranieri, surpreendentemente. Eu não esperava que o Ranieri fosse sair, mas o Ranieri talvez sentiu aquela pancada, ou ele estava cansado e o Fausto Vera, como é mais ofensivo, ele ia avançar mais por dentro. Aí colocou o Coronado fazer a meia esquerda, o Garro mais para direita, ou às vezes para o meio, colocou o Paulinho, o Michael que sentiu, depois saiu para entrar o Paulinho. Enfim, o Corinthians não jogou bem, o Gustavo Mosquito, partida tenebrosa, Pedro Raul furou a bola. Ah, cara, só decepção esse Corinthians fora de casa. E sempre é fora de casa. Dentro de casa, o que impacta o Corinthians dentro de casa é o torcedor, certo? É a arena, é a torcida que tá lá. Porque fora de casa tem torcida ainda. Só que o Corinthians parece que dorme no jogo. Ele não mata o jogo quando é necessário. O nosso centroavante perdeu um gol feito. Então, tudo isso resulta na derrota catastrófica do Corinthians que foi hoje. O início do campeonato não está sendo bom. Poderia ter sido evitado. O Antônio Oliveira tem que melhorar essa escalação do Corinthians, porque a mesma escalação de 4-1-4-1 tá dando certo. Faz um 4-4-2, como foi o segundo tempo. Faz um 4-3-3. Eu não sei, cara. Igor Coronado e Garro podem jogar juntos? Deu certo, só que o Ranieri, vocês percebem que o Ranieri, ele faz 3 zagueiros. Então, o Garro ou o Coronado tem que vir mais para trás
para pegar a bola dos 3 zagueiros, né? Do Ranieri, do Félix Torres ou do Gustavo Henrique. Só que, para defender, o Ranieri volta para ser terceiro zagueiro e fica um mini buraco no meio de campo onde era para estar o Ranieri. Porque se tivesse, sei lá, um outro jogador no lugar do Coronado ou do Gal, sei lá, um Ranieri Fausto. O Fausto poderia ficar naquele buraco quando o Ranieri faria o terceiro zagueiro. Tanto, sei lá, pro Maicon também. Só que o Coronado e o Gal são jogadores mais à frente. Então, marcação não é com eles como o Maicon e o Fausto Vera. Não que eles sejam exemplos de marcação, mas como eles são volantes de origem, eles sabem marcar um pouquinho melhor que meio campistas, né? Meio atacantes, no caso. Enfim, o Corinthians tem que melhorar isso, certo? O primeiro gol foi um golaço, assim, do cara até. Poderia ser defensável, seria uma puta defesa do Cássio, mas infelizmente foi gol. E, cara, comente aqui a sua opinião, o que você achou do jogo. Mais uma vez o Corinthians não agradou. E agora o próximo jogo é sábado, às 6h30, contra o Bragantino, também fora de casa, lá em Bragança. Então, vamos ver o que vai acontecer.